Está no ar a temporada Cadê Meus Talentos? E a gente vai direto ao ponto. Treinamento chato, nunca mais. Como engajar e atrair talentos para aprender de verdade? Nosso convidado é Tiago Cunha, gerente de RH da Azul Linhas Aéreas, psicólogo e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Tiago lidera um time de 70 pessoas e acredita que aprendizado bom é aquele que engaja, transforma, entrega resultado e mantém o colaborador, a colaboradora, no centro da aprendizagem. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área! Semana nova, episódio novo. Que alegria! Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato. E se tem episódio novo, claro que tem convidado novo aqui com a gente. Bem-vindo, Tiago. Obrigada, Tiago! Eu agradeço o convite, pessoal, e adorei o nome, Caos Corporativo, né? Tem tudo a ver com o que a gente faz todo dia. Faz todo sentido, Faz né? todo sentido, com Vamos certeza. falar muito desse caos hoje? Vamos falar sobre isso. Vamos nessa. Bora. Tiago, então a gente vai direto ao ponto. Vamos lá. Treinamento chato, Ótimo. nunca mais. A pergunta é: como engajar, como encantar e como fazer com que as pessoas curtam esse processo de aprendizagem dentro das empresas? Não, é uma pergunta excelente mesmo, Amanda, e a resposta não é tão simples quanto a pergunta excelente, né? Então, hoje mesmo de manhã, antes de vir para cá, eu estava numa reunião, ouvindo um dos clientes da Azul, que a gente atende, e um dos desafios era exatamente esse, né? Como garantir que as pessoas façam o treinamento que elas precisam fazer, que é um treinamento obrigatório para a função delas, que é um treinamento ali que faz parte do portfólio, né? Da matriz de competência básica daquele tripulante ali que exerce uma função específica na Azul. E é interessante que, por mais óbvio que pareça, né? Não, o treinamento existe, ele é obrigatório, ele tem que ser feito. Mas se você usa só esse discurso como a principal Argumento. premissa, o principal argumento para que a pessoa possa fazer o treinamento, ele até pode funcionar porque ele é obrigatório, a pessoa tem que fazer para ela continuar trabalhando, ela vai ser convocada, ela vai ser inscrita, mas estar presente numa sala de aula e fazer um treinamento não garante que ele aprendeu, não garante engajamento e não garante que ele vai mudar o ponteiro da operação. Então, como tornar um treinamento que é obrigatório sem ser chato? É um grande desafio, né? Então, assim, eu tenho 15 anos de experiência aí na área de desenvolvimento, treinamento, sou psicólogo, estudo comportamento humano há bastante tempo, mas, apesar de saber a técnica, na hora que você coloca na prática, tem muita opção de como fazer isso, mas a gente sempre tem que pensar, primeiro, no público-alvo, para quem que eu estou conversando. Então, é um mecânico de aeronave? É um tripulante que vai colocar a carga de um cliente no porão de uma aeronave? É um comissário? É um piloto? É um líder? Então, quem que é o meu público-alvo? O que ele realmente precisa aprender naquele treinamento, né? E o adulto, quando ele aprende, a primeira pergunta que ele faz é: eu estou aprendendo isso para quê? Uhum. Quando eu sair aqui da sala de aula, amanhã, às 8 horas da manhã, quando eu estiver ali no meu local de trabalho, onde que eu vou aplicar o que eu estou aprendendo? E se eu não aprender isso, o que mudaria na minha vida se eu não estivesse nesse treinamento? Eu perderia o quê se eu não estivesse aqui? Se a gente não responder essas perguntas básicas, eu posso usar o melhor infográfico, o melhor learning map, eu posso ter a melhor consultoria, eu posso ter um melhor speaker de mercado, que ainda assim vai ser um evento, não vai ser um treinamento. Precisa Sim. fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. Agora, Tiago, você falou aí que você é psicólogo de formação, trabalha bastante tempo já com comportamento humano. Obviamente, qualquer pessoa que trabalha com pessoas precisa entender muito bem sobre isso para conseguir não gerar o treinamento chato, Sim. para gerar experiências de verdade, né? Para não ser só um evento lá que a pessoa não vai fazer nada com aquilo. Sim. Como é que isso consegue te influenciar positivamente na hora de criar essas experiências de aprendizagem? Ótimo. Não, ótima pergunta também. Uma das coisas que eu venho estudando muito, e agora eu estou fazendo uma terceira pós-graduação. Quando eu falo que a minha vida é caótica, não é brincadeira, né? Que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Que eu gosto do nome Escola do Caos e gostei do nome Caos Corporativo, porque a minha vida é um caos, né? Você se identificou com o Muito, caos. muito, Deu gente, match. muito. Eu acho que assim, é um dos convidados que deu mais match com vocês, fui eu. E aí a Amanda perguntou assim, mas por que, Tiago, a sua vida é tão caótica? Né? Eu falei assim, é porque, né, trabalho numa empresa que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, mas tem um time de 70 pessoas, né, treino 16 mil pessoas ano, né? Então é uma jornada desafiadora, com volume alto de trabalho, com muito desafio. É Bem super tranquilo, né? E além disso, como ele comentou, atendo à noite, né, na clínica ali como psicólogo clínico, de segunda a quinta à noite e sábado de manhã. E sou casado e meu marido não mora comigo, né? Então é um casamento à distância que todo final de semana eu viajo
vou para Minas, né? Saio de Campinas, vou para Minas para encontrar meu marido. Então, é um caos. Mas para dar certo, eu abraço o caos, né? E aí, voltando na pergunta, né, da pós-graduação. Então, eu estou na minha terceira pós-graduação, e agora eu estou fazendo uma pós em neuropsicologia na USP, ali no Hospital das Clínicas da USP. E comecei agora, comecei esse ano, e uma das coisas que a gente vem estudando muito é sobre memória afetiva e como que o aprendizado está relacionado à memória. Aliás, como que a memória está relacionada a emoções, né? Então, Sim. para que eu possa aprender, eu tenho que levar esse aprendizado para a memória de longo prazo. E como que a gente faz isso acontecer? Gerando emoção. Gerando emoção, exatamente. Então, quando você consegue associar um aprendizado a uma nova emoção ou uma emoção muito forte para aquela pessoa, ele vai captar aquele aprendizado. E aí, onde que eu levo isso para a prática, né? Onde que eu comecei a conectar, e aí, de novo, né? Aprendi isso aqui no Hospital das Clínicas da USP. O que isso tem a ver com a minha vida prática no dia a dia como gestor ali, né? Como gerente de educação corporativa da Azul. Na mesma hora eu pensei, os treinamentos que dão mais sucesso hoje são os treinamentos que eu consigo gerar mais memória afetiva, que eu consigo gerar mais emoção. Porque aí sim, o tripulante, né? Ou o aluno, o público-alvo que estiver ali, consegue entender o seguinte, poxa, essa emoção que foi gerada em mim foi tão forte que dificilmente eu vou esquecer disso. Não esquece. Agora, a pergunta que não quer calar. Como gerar emoção, como criar essa memória afetiva desse conteúdo transmitido num conteúdo regulatório, por exemplo, em algo assim bastante técnico, algo como... Qual é o procedimento adequado para posicionar tal peça que é para o lado esquerdo ou para o lado direito? Como é que você gera essa emoção? É outra pergunta excelente também. A gente estava comentando também, Amanda, a gente tem um dos treinamentos que a gente oferece hoje na Azul, é um treinamento de CRM, é um treinamento de habilidades não técnicas para os aeroviários e aeronautas da Azul, né? Então, a gente está falando aí de 6, 7 mil pessoas na companhia que assistem esse treinamento todo ano ou a cada 2 anos, depende ali. E aí é um treinamento que ele é muito específico, ele é um treinamento regulatório, ele é obrigatório ali no portfólio do nosso aluno, e ele trata de habilidades não técnicas, mas ele também trata de cases da operação que aconteceram no dia a dia do mecânico, do tripulante de cargas, do piloto, do comissário. E aí como que a gente gera emoção? É muito legal porque a gente fez uma revisão nesse treinamento há um ano atrás, porque todo ano a gente revisa para o tripulante poder voltar e assistir algo novo no mesmo conteúdo, né? É o mesmo conteúdo de prateleira, vamos pensar assim, né? Que tem um formato ali muito rígido, que eu não posso fugir do que a ANAC determina, mas a forma como eu entrego esse conteúdo sempre muda para não ficar repetitivo. E aí, como que a gente encontrou uma forma de gerar emoção logo na largada? Para a pessoa pensar assim, poxa, olha que legal, olha para onde eu fui levado para que eu possa voltar para cá e me conectar com o que está sendo dito. Então, uma das questões que a gente trata nesse treinamento é sobre tomada de decisão e gestão do erro. Tomada de decisão, gestão do erro, né? As barreiras ali que você pode evitar para que algo realmente aconteça. E isso falando de aviação, onde o valor segurança é inegociável, é fundamental. Né? Eu não posso deixar de dizer que o erro ele é inerente à ação humana, né? Onde tem gente... Pessoas vão errar e a gente aprende com o erro, mas eu tenho que mitigar isso, porque eu estou falando de uma companhia aérea, né? E aí, na abertura desse treinamento do periódico, a gente criou uma pergunta que era a seguinte, o facilitador, a primeira coisa que ele falava é, pessoal, todos nós erramos, e nós erramos todos os dias. Hoje, o meu primeiro erro foi, e aí ele começa a falar do primeiro erro que ele fez naquele dia, que pode ser... calçar um sapato diferente, né? Um sapato diferente do par ali, do trocado, meia trocada. Esqueceu a chave do carro. Esqueceu a chave do carro, esqueceu a cafeteira ligada. Isso até, por exemplo, teve uma aluna uma vez que disse que ela... É uma história real, inclusive. Ela tinha um filho novinho, né? 2 anos e meio, e uma filha adolescente. E estava em casa com os dois, e aí a filha adolescente perdeu a hora para ir para a escola. E ela falou, mãe, perdi a hora, tenho prova, tenho que ir. Ela falou, filha, mas como que eu vou fazer para te levar agora? Você perdeu a van, blá, blá, blá. Ela falou, mãe, me leva agora, senão eu vou perder prova. E ela ficou tão ligada na prova da filha que ela colocou a filha no carro e foi. E tinha uma criança de 2 anos e meio em casa. E aí, no meio do caminho, que ela falou assim, filha, cadê seu irmão? Esqueci um negocinho. Mãe, você esqueceu ele em casa. Meu Deus. E aí ela contou isso nessa aula, gente. Um dos erros que eu já cometi foi esse, esquecer meu filho de 2 anos e meio em casa.
É, negócio de E memória. aí- pega Isso é, só. isso é É. quase caiu o avião. Olha, Meu olha Deus como que me gera livre. emoção. Olha como que gera emoção. E Sim, ela Não, falando isso total. numa que sala de legal. aula, né? E mostra vulnerabilidade, né? Mostra ali, Sim. né? A conexão da mãe ali, né? Com os filhos. E aí você já abre a aula falando, pessoal, tá vendo? Erros são inevitáveis, são inerentes. Uhum. Agora, quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso no dia a dia para ser uma empresa segura? E você sabe que... ó, Sim, negar o erro não é um caminho, né? não. Exato. Mas você gerou tanta emoção que você ficou impressionada, né? Eu fiquei Não, não tem chocada. como. É porque é um pequeno erro, né, Não, gente? Pelo amor Não, de e na hora que ela tava esquecimento. contando, o pessoal falou assim: não, mas é sério que você fez isso? E aí ela falou Sim. que quando ela voltou pra casa, o menino tava. Porque ele tava dormindo quando ela saiu de casa. Tinha esse Ah. parênteses, né? Então ela pensou assim: ele tá dormindo. Tem Ela, uma chance dele ela, ter ela continuado dormindo. gerenciou ali o caso, né? Não, ele tá dormindo, eu levo ela rapidinho, não tem trânsito agora, volta, tá tudo certo. Mas quando ela voltou pra casa, o menino já tinha acordado. E Ah, aí, né, fui abandonado, minha mãe não vai voltar nunca mais. Sim. Aí o menino tava gritando Nossa, na sim. cama, né? tadinho. E é Olha, isso. Ou seja, ninguém esqueceu o conteúdo do treinamento desse dia. Exato. Muito bem. Você vê Emoção. que como para inovar, não precisa tecnologia, não precisa nada talvez muito complexo. Às vezes é um detalhe. Muitas Sim. vezes o detalhe humano que conecta as Exato, pessoas enquanto exato. seres humanos nas suas vulnerabilidades. É isso aí. E tem coisa que conecta mais do que falar de erro, gente. Já que Sim. todo mundo É erra. verdade. Sim, é verdade. E é Né? difícil da gente assumir, né? Exato. É uma coisa que exato. mostra, expõe um pouco da sua vulnerabilidade e isso dá um pouquinho de Exato. medo, né? Do É isso aí. julgamento e tudo Mas mais. isso é por conta da cultura Com organizacional, onipotente, né? É. Assim, Sim. De querer existe esconder, né? Exatamente. Então, Aliás. existe essa coisa. O quê? Falando de cultura. Muito bem. Ó, não, mas antes de falar de cultura, você falou um negócio legal que eu queria até deixar de dica aqui pro pessoal, que você já falou muita coisa aqui que vale dica, hein? Ó, aqui tem uma. Você já chama o pessoal na xincha ali, eu chamo aqui, você chama aí. Você falou da questão da neuropsicologia, né? E tem uma questão dentro da neuroaprendizagem que é justamente essa geração de emoção. Uhum. Que às vezes tem muita gente que na hora de gerar o treinamento, ao invés de gerar a experiência, gera o treinamento chato, porque esquece de fazer essa geração de emoção, de conectar o ser humano. Uhum. E a gente diz que uma das melhores formas é trazer um pouco desse contexto, que é como é que eu faço uma metáfora, como é que eu trago uma analogia, Uhum. porque daí você consegue reconectar com algo que já estava na memória da pessoa. Exato. E às vezes as pessoas confundem, né, essa ludicidade com o que é infantil. Então Sim. precisa separar um pouquinho as coisas. Uhum. Agora. Total. Falamos aqui de cultura, Amanda deu um spoiler de cultura, e você falou que deu match aqui com a Escola do Caos. E a gente acredita, tenho certeza que você também, que o colaborador, a colaboradora, a pessoa ali precisa dar match com a cultura da empresa, né? Para conseguir Sim. gerar resultado e tudo mais. Como gerar essa conexão, esse match entre as pessoas e a empresa para garantir a estratégia, a cultura, resultados de verdade? Uhum. E até esse desejo de aprender também, né? Sim. E eu acho que é importante logo na atração, né? No recrutamento e seleção, ali na atração dos talentos, o time ali que cuida da atração já ter esse olhar muito claro, muito específico do tipo, qual é a cultura da nossa organização, né? O que a gente tem para oferecer aqui dentro e quem a gente quer atrair para dentro de casa, né? Então, já que a gente tem uma cultura muito forte de pessoas para pessoas, voltada para os valores da organização, que são valores muito fortes, né? Segurança, um deles, paixão, consideração, exemplo. Mas pera, você acha que a pessoa precisa dar um match ali com a cultura da empresa ou dá para relevar e falar assim, eu vou passar por aqui porque eu preciso da minha carreira, ou eu preciso agora do salário, ou precisa da match? Eu acho que não dá para relevar, gente. Não dá para relevar. Por isso que o time de atração tem que ter esse olhar muito clínico, assim. Ele tem que sacar qual é a cultura, tem que entender da cultura da Sim. organização, tem que ser alguém que tem essa cultura no DNA mesmo, que viva isso, que acredite nisso todos os dias, para quando ele olhar para um candidato, ele falar assim, esse candidato é excelente tecnicamente, mas os valores dele, a cultura que ele traz de mercado, o repertório que ele traz da vida, não vai encaixar. Então ele vai ficar frustrado, talvez ele vai ficar estrangulado demais, porque o ritmo é muito dinâmico, talvez ele seja pragmático demais para um ambiente muito dinâmico, e aí vai se desgastar. Ele se desgasta e a gente se desgasta. Sim, e sem contar que existe todo um investimento, né, para todo esse Exato. processo de seleção, de Exato. contratação, sem dúvida. Agora, você não acredita que é possível a pessoa ir se apaixonando também pela cultura e acabar aprendendo e abraçando essa cultura?
Eu acho que tem que ter um match no início, né? Então, assim, eu não posso contratar alguém que é totalmente averso, totalmente contrário àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente preza, que a gente Sim. tem como valor e como consideração, como valor e como princípio mesmo, né? Como cultura mesmo. E a gente fala muito sobre isso, porque valor é algo que eu trago de casa, né? Uhum. Os meus valores foram construídos ao longo do meu repertório de vida, né? Sim. Então, tem muito do que eu aprendi com meus pais, com meus irmãos, com os primeiros ciclos ali que eu tive, né? Ciclos sociais. Então, se eu encontro um profissional que é excelente, mas os valores que ele construiu ao longo da vida dele, e eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas são valores diferentes dos valores que a organização preza. Uhum. O desgaste vai ser tão grande que vale a pena fazer uma outra triagem e procurar outros profissionais. Agora, concordo muito que, uma vez que tem esse match, vamos pensar assim, no match aceitável, o mínimo operacional para que essa pessoa realmente goste, queira trabalhar aqui e faça isso acontecer de verdade. Eu super acredito que a paixão, o encantamento, ele deve ser mantido ao longo dessa trajetória, né? Então, Uhum. ele tem que entrar encantado, tem que entrar apaixonado, e aí faz muito parte da própria organização receber essa pessoa e trabalhar esse desenvolvimento, Sustentar, né? sustentar, Ah, quantas exatamente. histórias a gente vê, né, Exatamente. de pessoas dizendo: "Ah, eu não é nada disso trabalhar Uhum. nessa empresa", né, Exato, imagina. exato. Enfim, Então então você E eu posso contar uma história de como que a gente claro. procura claro. fazer isso, né? Eu ia falar como que a gente faz isso, mas a gente procura porque nunca tá pronto, né? Então a Uhum. gente vai vivendo isso ao longo desses 15 anos que eu tô na Azul. Uma das coisas que a gente faz muito bem é o nosso bem-vindo a bordo. Desde que a empresa foi criada, né, a gente tem esse bem-vindo a bordo, claro. Era muito mais simples, foi alterando, a gente foi mudando a estratégia e hoje ele é muito mais estruturado. Mas o nosso onboard a gente chama de bem-vindo a bordo e a gente recebe todos os novos tripulantes, como a gente chama os colaboradores na Azul, né? Todo mundo é tripulante para nós, seja tripulante de solo, seja tripulante de voo. E a cada nova entrada de tripulantes, a cada nova entrada de novos colaboradores, a gente tem o bem-vindo a bordo na Universidade da Azul, em Campinas, ali do lado de Viracopos. Então, a gente já teve, por exemplo, bem-vindos com a casa cheia, 130 novos colaboradores. E a gente leva os 130 novos tripulantes para o auditório da universidade. E aí, quem vai receber esses novos tripulantes? O nosso comitê executivo, a nossa alta liderança. Então, vai o nosso CEO, o nosso presidente, nossos VPs, os diretores. Claro, nem sempre todos vão, né? Uhum. Depende muito da agenda deles. Mas sempre tem representantes da alta liderança do nosso comitê executivo para receber esses novos. E aí vão as lideranças que estão lá também, né, da universidade. As lideranças das áreas também são convidadas, os diretores, gerentes, coordenadores das áreas, de pessoas que estão entrando, vão para lá para recebê-los. E a gente recebe o tripulante, então eu posso ter um tripulante dos Estados Unidos, de uma das bases da Flórida, de Portugal, de Caxias do Sul, de Sinop, e a gente leva todo mundo para lá no mesmo dia. E quando o tripulante entra no auditório, a gente dá um presente para ele. Então ele já é recebido ali com o kit de boas-vindas. Então tem um presente para ele, né, que é bem a cara da Azul. E aí ele é recebido no auditório. E todo mundo, desde o do CEO que está ali com a gente, até os novos tripulantes, os 130, se a casa estiver cheia, eles se levantam, se apresentam, falam o cargo, falam qual é a área que eles vão trabalhar e falam pelo menos um hobby ou um prato preferido. Então a gente fica meia hora, uma hora, ali é bem rapidinho, com as pessoas se levantando e se apresentando. Aí você pensa assim, poxa, mas por que isso, né? Primeiro, quantas pessoas entram numa empresa do tamanho da Azul e têm a oportunidade no primeiro dia de conhecer o CEO, de conhecer o presidente, de conhecer os vice-presidentes ali da empresa? E ter sua voz ouvida por eles. E se levantar no auditório cheio e falar assim: eu sou o João da Silva, eu moro em tal cidade, eu vou ser agente de aeroporto e meu hobby é passear de bicicleta com a minha filha. Uhum. Ou contar uma piada ali, uma coisa engraçada que todo mundo dá risada. Parece um negócio simples, gente, mas é exatamente isso. É você saber quem é o seu CEO, saber quem é a alta liderança e você ser ouvido por eles. É o CEO sair de Alphaville, dirigir uma hora para chegar ali e saber quem que tá vindo trabalhar na Azul, quem que a gente contratou dessa vez. Então, é uma experiência que parece muito simples, mas é um simples que funciona há 16 anos. E todo mundo que entra fala assim, nossa, eu lembro até hoje do meu bem-vindo. Ah, Eu que lembro até... legal. Outro dia, eu tava viajando e um tripulante de Salvador falou assim para mim, Thiago, até hoje eu tenho a caixa do bem-vindo a bordo que eu recebi quando eu entrei há 7 anos Caramba. atrás. E a caixa tá intacta com tudo que eu recebi guardado no meu quarto. Mas você sabe que isso é tão importante de falar, né? Muitas vezes esses artefatos, assim, desde o crachá ou de um presente
ou o que quer que seja que a empresa fornece para um colaborador, para uma colaboradora, Uhum. eu não sei se todas as pessoas que trabalham em RH, que trabalham nas empresas, têm noção do significado disso. Sim. Porque é como se você levasse um pedaço daquele teu universo, que é o universo profissional, que a família não acessa muito aquele universo, é o momento do Uhum. trabalho, né? A família não tá lá, não sabe exatamente, claro que ouve as histórias e tudo, mas o Uhum. levar um pedaço daquilo, materializar esse outro lado dentro do ambiente pessoal, dentro desse ambiente familiar, é muito Sim, importante. sim. Eu vou contar uma história para vocês aqui que é um exemplo bárbaro da importância desse artefato. O meu pai trabalhou na Rede Globo durante quase 40 anos. E ele se aposentou e saiu da Rede Globo meses antes não, ele trabalhou durante quase 40, isso mesmo. E ele saiu da TV um pouco antes da emissora completar 50 anos. Uhum. E ele soube que as pessoas que estavam trabalhando na Globo na ocasião da comemoração dos 50 anos ganharam uma medalha muito bonita. Uhum. E ele tinha saído, ele tinha acabado de sair, fazia meses. E ele estava muito chateado, porque ele não tinha ganhado aquela medalha bonita comemorativa dos 50 anos. Uhum. E eu contei para uma amiga minha que tinha acabado de chegar na Globo de São Paulo. Eu comentei com ela, eu falei: "Nossa, meu pai tá tão magoado, tadinho, que ele não vai ganhar a medalha dos 50 anos, porque acabou de sair, faz meses que ele saiu". E ela não disse nada, Uhum. mas ela mandou pelo correio a medalha que ela tinha acabado de ganhar e escreveu: "Eu entrei na Globo faz alguns meses. O seu pai merece muito mais essa medalha do que eu". Olha que legal. E ela entregou a medalha dela para o meu pai, e Uhum. para ele foi nossa, meu pai chorava, ficou super emocionado, meu pai foi embora, já cumpriu a missão dele aqui na Terra, e agora a Globo acaba de completar 60 anos, né. Uhum. E Ellen, eu vou te devolver essa medalha, é um artefato de cultura da empresa, que Uhum. foi para o ambiente familiar e que tem um significado enorme, né. Você vê Claro, que para o claro. funcionário, para a família, olha eu me emocionando aqui, e é uma coisa da empresa, você vê, é uma coisa do trabalho. Sim. Olha a Você vê como não dá importância da para emoção, separar? que a emoção chegou em você, né, Sim, de Sim. sim. tem toda essa nostalgia, claro, mas tem a emoção, tem essa conexão, porque é isso, né, dar match é dar conexão ali com a Sim, sim, cultura, Sim, né, sem total, dúvida. E não você vê tem total. uma pessoa que como. trabalha 40 anos num lugar e que gosta É, tanto, que é, isso é muito legal, é é. tudo que a gente busca, Sim. né. E Amanda, super legal você falar isso, porque a gente teve um caso, de um tripulante também, que ficou 17 anos na Azul. Então ele entrou na Azul antes da Azul ter avião. Ele entrou na Nossa. Azul antes da campanha de Você Escolhe o Nome, né? Porque quando a Azul foi lançada aqui no Uhum. Brasil, teve a campanha Você Escolhe o Nome e ele entrou antes disso. Nossa. Então é um dos tripulantes mais antigos da empresa. O RE, o registro de empregado dele, era 35. Caramba! Numa Gente! empresa hoje com 16 mil funcionários, mais de 16 mil, né? E aí ele trabalhava com a gente, né? Eu tive o privilégio de ser gerente dele no último ano dele de trabalho. E aí a gente pensava, né? Nossa, é o famoso Maurão, né? O Mauro Gregório, a gente conhece ele por Maurão na Azul. E ele era um paizão ali, todo mundo gostava dele, todo mundo ama ele até, né? Ama ele. E a gente falava, gente, o Maurão vai se aposentar, o que a gente vai fazer para ele? Como é que a gente vai encerrar esse ciclo aqui, né? Junto com a gente. E ele falava assim, Thiago, eu não quero despedida, eu não quero vídeo, eu não quero homenagem. Eu trabalho aqui há 17 anos, eu tenho 45 anos de experiência na aviação, 17 na Azul, e eu quero que seja mais um dia. Eu quero vir aqui, trabalhar, chegar aqui de manhã cedinho, fazer o café para vocês, e no final, 5h30 da tarde, eu vou embora como se fosse mais um dia de trabalho. Eu falei assim, Maurão, não dá para ser assim, você vai me desculpar. Eu te respeitei esse tempo todo, mas isso eu não vou te respeitar. Não é possível que a gente não consiga entregar nenhum presente para você. Não, não quero, não quero, não quero. Então, muito do que a gente queria fazer, a gente realmente não fez, por respeito a ele, né, pelo desejo dele. Uhum. Então, a gente queria trazer a família dele, queria trazer a esposa dele, os filhos, os netos. E ele falou, gente, não quero, respeita, não quero. Não fizemos. Mas a gente fez um negócio super legal. Duas coisas que a gente, né, além de um café da manhã, né, mesas atravessando ali o administrativo de café da manhã para ele, convidamos o prédio inteiro para tomar café com ele. Além disso, a gente entregou um crachá para ele, que é um símbolo da cultura que a gente faz para os nossos aposentados.
E aí eu falei assim pra ele, Maurão, hoje, no final do dia, infelizmente, pra nós, você vai ter que entregar o seu crachá pra gente. O crachá com o RI é 35. Mas tem um crachá que eu quero que você leve pra sua casa e mostre pra sua família, que é esse aqui. E aí a gente entregou pra ele uma caixa, né, escrito o seu legado. E aí na hora que ele abriu, era o crachá com a mesma fotinha que ele tirou quando ele entrou Oh, na meu Azul. Deus. Só que embaixo, além do cargo e do RI, estava escrito assim, para sempre tripulante azul. Ah, não, Meu gente. Deus! E aí ele que falou assim, incrível! Tiago, eu não tô acreditando que eu vou levar o crachá da Azul pra casa. Eu falei assim, Maurão, mas isso é o mínimo que a gente podia fazer por você. Que legal. Aí, além disso, né, porque ele saiu dia 30, né, véspera de feriado ali do 1º de maio, Dia do Trabalhador. E aí o pessoal do meu time falou, Thiago, porque agora, né, já que o Maurão se aposentou dia 30 de abril, vai ser feriado aqui na Azul. Então, dia 30 de abril a gente não vai trabalhar mais. Aí eu falei assim, gente, vocês são espertos, né, que aí não trabalha 30, não trabalha dia 1º, Pronto, emenda né? dia 2, é uma já foi. semana de folga. E aí eu contei essa história pra ele brincando, né, e falei assim, Maurão, ó, estão impedindo aqui que dia 30 de abril seja feriado na Azul. E isso eu não consigo garantir, mas tem uma coisa que dá pra gente fazer, que é registrar de maneira oficial o legado que você construiu aqui dentro e o legado que você deixou aqui na Azul. E aí, atrás de mim, enquanto eu falava isso, tinha uma sala, que é uma sala de documentação que a gente usa para guardar as documentações que a gente tem ali da aviação e etc, né? E era uma sala que ele usava, porque ele era coordenador de habilitações técnicas, então tem tudo a ver com a função dele. E essa sala era a única sala do prédio que não tinha nome. Era uma sala que não tinha nome porque não era uma sala de reunião. Era uma sala para guardar documentação. E aí, nesse dia, na hora que ele entrou, ele viu que tinha uma plaquinha lá, mas tinha um papel em branco cobrindo o nome da sala. Aí eu falei assim, Maurão, não vai dar para garantir que 30 de abril seja feriado aqui na Azul. Mas dá para garantir que a gente nunca, nem se a gente quiser muito, esqueça o seu legado. Me ajuda a tirar esse papel aqui dessa plaquinha? Aí ele falou assim, o que é isso, Thiago? O que você está inventando? Eu falei assim, não, me ajuda, tira esse papel aqui dessa plaquinha, fazendo favor. Aí na hora que ele rasgou o papel, estava escrito Sala Mauro Gregório. Nossa. Ai, que legal. Baita E agora a sala tá lá com o nome dele, então ele ganhou uma sala em homenagem ao legado dele. Lindo. E assim, Muito. espero que ele não esqueça disso. Ah, né? não vai Então, ter Com como. certeza não tirou irá. foto, Vai ser muito mandou pra memorável, né? esposa. A emoção que vocês geraram nele ali não tem É, como. é. E é isso, né? Tipo, tudo pra conectar com a cultura, né? É. Então, o artefato ajuda a tangibilizar Sim. a cultura, a ação ajuda a tangibilizar, né? Porque é uma coisa que não é muito palpável, Sim, né? A sim. cultura a gente vai construindo no dia a dia, o que a Sim. gente vive, né? Bom, e isso tudo, né? Seja na cultura, seja no onboarding que você contou aí, como é que é o case, né? Isso tudo é um treinamento que a gente precisa desenvolver e tudo mais, que precisa ser muito mais do que um simples treinamento, né? O que Uhum. separa esse treinamento, essa experiência, essa vivência simples, um bom de algo que flopa? Qual é a diferença? Ótimo. O que eu entendo muito, né, nesses anos todos aí de construção de treinamento, de desenvolvimento humano, de estudo de comportamento humano, o que tem funcionado muito quando você muda a chave e tira o holofote do instrutor, do facilitador e joga a luz pro aluno. Então, a partir do momento, e aí principalmente falando de andragogia, né, quando você está ensinando adulto, quando você cria todo um cenário, todo um contexto, experiências de aprendizagem, soluções de aprendizagem, onde o aluno é o foco. O que eu estou chamando de aluno seu foco? A experiência dele, o repertório dele, as opiniões, os valores, a persona. Para quem que eu estou dando esse treinamento? A vulgo eutagogia. É isso, exato, exatamente. Para quem que eu estou dando esse treinamento? Quem é essa pessoa que está aqui sendo treinada? Para que ela vai usar esse treinamento? Por que a organização está investindo dinheiro nesse treinamento? Quando o holofote é ele, é o que ele traz de bagagem e a riqueza da aula é a bagagem que ele traz, e isso, para mim, quando a gente chega nesse nível de competência e entrega um treinamento com esses critérios, né, checa todos eles, faz um check em todos eles, eu entendo que a gente conseguiu diferenciar um treinamento, mais um treinamento de um treinamento, uau, nossa, isso aqui eu vou levar para minha vida, isso aqui realmente mudou o meu aprendizado. Porque é do ser humano, né? É um dos gatilhos. A gente gosta do que a gente encontra identificação, né? Exato. Então, onde é que eu me encontro dentro disso que você está falando? Exato. Né? Um exemplo foi justamente essas histórias que a gente trocou aqui. Você me contou uma história, eu encontrei algo em mim que se conectou Por exemplo, com a eu história que não você vim pra cá contou. pensando em contar a história do Maurão, mas contei a história do Como Maurão é porque é algo que tá na minha memória Sim. afetiva, que eu vou levar pra minha vida, né? É o Sim. privilégio de ter trabalhado com ele.
inclusive. E isso a gente nunca vai esquecer esse bate-papo, né? Então, Exato, tudo isso para dizer que no treinamento não pode ser diferente. exato. Agora, como é que faz E para a gente gerar impacto e mensurar esse impacto? É claro que quando a gente está falando de treinamentos que são mais técnicos, provavelmente vocês devem ter 1000 ferramentas ali para avaliar, provas, enfim, para avaliar se a pessoa de fato está preparada para executar determinada função técnica. Uhum, E quando ele é um aprendizado assim menos mensurável, como é que vocês mensuram esse impacto? uhum. A gente tem hoje, as mais formais, né, vamos pensar assim, então, avaliações de aprendizagem. Então, terminou o treinamento, o que ele conseguiu consolidar de imediato, né? Então, quanto que ele conseguiu responder, né, e acertou ali no próximo questionário ou na avaliação teórica que ele acabou de responder. Então, isso é o básico, né? Eu costumo dizer que é o mínimo que eu posso garantir, né? Então, foi lá, fez um treinamento, faz uma avaliação e vamos considerar uma nota de corte. Só que isso é momentâneo, é a memória de curto prazo. Ele É. acabou de assistir um treinamento, vai lá e responde uma avaliação. Sim. Ele pode ter decorado, ele pode ter feito uma consulta, a prova pode ser em consulta, inclusive, pode ter acabado de fazer um curso assíncrono. Avalia, mas muito pouco. Uhum. O que eu entendo hoje que é uma ferramenta muito mais assertiva para mensurar o retorno de um treinamento. É quando eu vou em loco. Depois que a pessoa fez o treinamento, onde que ela trabalha, com quais ferramentas ela trabalha, quais recursos ela tem para operar aquilo que ela aprendeu. E aí eu vou na base dela. E aí eu faço, por exemplo, uma avaliação de eficácia de treinamento com um checklist, com um roteiro de perguntas onde eu vou avaliar se ele realmente desenvolveu uma competência no treinamento e consegue aplicar aquilo no dia a dia. Mas como que isso é feito? Uma entrevista, uma conversa? Um roteiro, por exemplo, né? Mas Então, é uma conversa? é uma Ou, observação. ou é um forms que a pessoa Isso, eu preenche? tenho Como um é que vocês fazem? roteiro de perguntas, né? Ah, Então, o líder daquele tripulante, daquele aluno que esteve em treinamento com a gente, ele recebe um roteiro onde ele vai observar comportamentos daquela pessoa pós-treinada. hum, Então, vou criar uma situação aqui. Eu treinei um agente de aeroporto. uhum, E aí eu ensinei ao longo do treinamento que esse agente de aeroporto tem que praticar o OPA na Azul, né, que é o observar, o perceber, o atender, que é sorrir, que é chamar pelo nome, que é ser cordial, que é atender como ele, né, ou o cliente gostaria de ser atendido e não como eu gostaria de ser atendido. E aí isso é abstrato, concorda? Como que eu vou saber se ele está fazendo isso direito ou não? hum. Tem a teoria, tem várias dinâmicas em sala de aula, mas eu só vou saber se o João da Silva voltou para a base dele, lá numa base XPTO da Azul, e realmente está sabendo aplicar o OPA, se eu vou em loco e observo ele fazendo isso. Uhum, Então, esse coordenador, ele recebe um checklist, ele é treinado para ter esse olhar, uhum, e aí, no dia a dia, ele observa o João da Silva atendendo. hum, Então agora eu estou vendo o João da Silva na fila do hum. preferencial, por exemplo, atendendo um cliente. Como é que ele abordou esse cliente? Como é que ele chamou esse cliente? Como é que ele atendeu esse cliente? E ele Uhum. vai dando um check? E ele vai dando um check e vai respondendo as perguntas para saber aquele comportamento que deveria estar presente no dia a dia dele, realmente está? Ele E vocês realmente fazem reproduz isso? Vocês fazem um depara de como a pessoa trabalhava antes do treinamento e como ela está depois do treinamento? E se fazem, como tem sido esse resultado? Ótimo. Esse checklist a gente faz hoje para quem está entrando na empresa. Então, eu não tenho um anterior. Não tem o anterior. Eu não tenho Ah. anterior. Uhum. Mas é uma ótima provocação. Porque o que a gente pode fazer? No periódico, a gente pode fazer de novo o checklist. Né? Para ver se a Concorda? pessoa está melhorando. Sim, sim. Já- Hoje, a gente faz no inicial e é algo muito novo, tá? Eu tô contando um Uhum. spoiler aqui. Adorei. Não, eu tô contando um spoiler porque a gente não tinha essa avaliação de eficácia até bem pouco tempo atrás, mas a gente foi provocado. Como que eu sei que esse treinamento realmente está funcionando? Sim. Como que eu sei que essa pessoa realmente aprendeu isso, né? E outra, né? A área de treinamento é uma área que, às vezes, ela é muito... Eu não queria usar uma palavra muito pejorativa, mas, assim, às vezes a gente apanha muito da área cliente, por quê? O cliente fala assim para nós, mas você ensina isso? Hum. Aí eu falo Assim, assim, então, olha, deixa eu É te que não mostrar. é que Olha a tem minha o grade. ensinar e tem o aprender. E Exato. tem o executar, né? E tem o executar, porque às vezes a pessoa, ela foi lá, ela entendeu que aquilo é importante, mas se ela não mudou o comportamento dela, ela não aprendeu de verdade. Ela até sabe ou que aquilo é pode exigido Pode dela. até ter aprendido, mas não está afim de colocar em Isso, prática. porque Não concorda, não precisa viu da atitude, sentido. né? É o conhecimento, a habilidade e a atitude lá. E Exato, faltou é o chá. atitude, Olha, exato. eu juro que eu tava aqui, eu tava me contendo, sabe? Eu falei, eu não vou perguntar, eu vou perguntar. Não, Felipe, nenhuma Não se pergunta é contenha. proibida, não se Certo. contenha. Não, porque
Você falou dessa questão do questionário, né? Que tem essa observação humana e tudo mais. E é recente, viu, gente? A gente está aplicando isso agora. E eu gostei dessa provocação, né? Talvez para o periódico a gente possa fazer algo parecido e comparar. Então vem Como é mais que ele fazia provocação aí, quando ele ó. entrava e como é que ele está fazendo agora depois de 1 ano, 2 anos? Exatamente. A provocação já tem inteligência artificial lá em algum lugar dessas observações que são feitas por humanos e que vocês já estão começando a colocar a máquina para agir junto? Então, a gente está sendo muito provocado para usar IA sim. A gente já tem alguns modelos onde a gente usa IA em alguns subsistemas ali de RH. Em treinamento, onde que a gente já vem usando IA. É muito embrionário, mas a gente está, inclusive, estudando para usar mais, né? Para potencializar ainda mais. Tem o básico do básico, né? Então a gente tem o Azul GPT, como a gente está chamando lá dentro, né? Que é o GPT a favor da organização, para pesquisa, para, inclusive, dar a ferramenta para o aluno para ele ser estimulado a fazer um pré-work, por exemplo, né? Antes dele fazer um treinamento presencial. Mas, além disso, ano passado a gente teve um desafio de treinar o pessoal de render dos Estados Unidos, que é o pessoal que carrega o porão das aeronaves nos voos da Flórida. Tá. E o nosso instrutor mais expert no tema, né, que domina o tema, não fala inglês fluente. Então, a gente tinha algumas opções, né, mandar ele junto com outro tripulante que fala inglês super bem, para ele poder fazer a interpretação e etc, né, ser o nosso intérprete ali em tempo real. Só que a gente pensou assim, poxa, ainda assim, não é o ideal, não é a fluência que a gente espera, né? Todo mundo que está ali carregando o porão da aeronave fala inglês ou espanhol, mas não fala português. E ainda assim, eu estou deslocando alguém, estou mandando uma pessoa para fora do Brasil, nos Estados Unidos, pagando diário em dólar ali, etc. Aí a gente fez uma experiência, né, com o IA. Então a gente conseguiu contratar um serviço especializado onde a gente pegou o material todo em português, pegou esse instrutor, gravou um vídeo dele dando essa aula em português e fizemos um deepfake pro bem, vamos pensar assim. Uhum. E aí a IA transformou a voz dele, o vídeo dele, como se ele estivesse dando aula em inglês. Em inglês. Com o sotaque, com a voz dele, com a feição dele. Você assiste o vídeo, você não diz fala, que ele né? não fala inglês. E na hora que eu assisti o vídeo, eu falei assim, gente, mas né, se eu não contar que isso aqui foi feito por IA, ninguém desconfia. E aí ficou super bem feito, né? Então, é ele dando a aula com o conteúdo todo em inglês. A gente colocou isso na plataforma da nossa universidade e disponibilizamos para as bases da Flórida. Então, evitamos custo de deslocamento, não precisou de intérprete ali e o aluno assistiu no idioma dele, o treinamento. Então, é uma das opções ali que a gente tem explorado para usar IA. Agora, esse checklist hoje, a gente está ainda usando um coordenador, um tutor, um multiplicador na base. Tá. Vamos usar, né? Estamos em fase de implementação. Bom, a gente precisa ir caminhando para o nosso encerramento da nossa conversa, que a gente Então precisa tá, né? liberar o Thiago para ele trabalhar, porque ele, nessa vida caótica dele, Nessa vida caótica a gente está tranquila, né? roubando o tempo amor, precioso gente. aqui do Thiago. E eu sou mineiro, né? Mineiro enche pulmão de ar e sai falando, né? Ai, mas é bom Então- demais, né? Thiago, para a gente ir indo para o nosso encerramento, eu queria que você desse uma dica para quem trabalha com treinamento, para quem está, né, com essa mesma missão que você tem dentro de uma organização. Na sua opinião, o que é o básico bem feito? Eu acho que é sempre que possível, e sempre é possível, dar voz para o aluno, dar voz para quem está aprendendo. E às vezes, gente, a gente às vezes tem um viés de olhar para não, vamos ser mais criativos, vamos colocar um infográfico, vamos fazer uma trilha digital, vamos colocar um negócio IA, vamos fazer uma dinâmica super legal, um case baseado em problema. Tudo isso funciona, tudo isso é excelente, a gente usa isso, eu gosto muito disso. Traz, sim, prática, traz dinâmica, mas se eu faço tudo isso e ainda dou um treinamento 100% expositivo e não pergunto para o aluno o que na vivência dele contribui para aquele conteúdo, todo o investimento que eu usei em trilha digital, em IA, em infográfico, em e-book, em learning map, vai por água abaixo. Por outro lado, se eu estou numa roda de conversas como agora, e a gente está aqui com mais 3 pessoas num treinamento, e eu pergunto para o João e para a Maria, faz uma dupla vocês dois, e conta um para o outro um caso que você teve e como que você resolveu esse desafio. Na hora que ele volta com esse caso, a teoria que eu acabei de explicar, que eu acabei de expor a teoria, faz muito mais sentido para ele. Sim. Porque eu trouxe um dado, eu trouxe uma informação e falei assim, Maria, conta para o João, se você já teve algo parecido, como é que você resolveu isso? Eu obrigo ela a pensar, como que isso faz sentido para mim? Será que isso que ele está falando ali, eu já vivi algo parecido? Eu estou entendendo o que ele está falando?
conecta imediatamente com a realidade da pessoa, né? E na hora que a gente provoca que ela expõe as ideias dela, ela se ouve e ela Sim. começa a cair a ficha. Será que isso que eu tô falando realmente é o que ele acabou de falar? Vai elaborando, né? E aí, você faz um check. Essa pessoa estava comigo o tempo todo? Porque treinamento presencial tem muito disso, né? Eu tirei ela da base, ela esteve ali comigo, mas será que ela estava realmente presente comigo? Ou ela estava viajando em outra, né, em outra história, Thiago, né? você Só de trouxe- corpo presente. Sim, mas essa história Não é? do corpo presente me incomoda muito. Porque estar em sala de aula não quer dizer que ele está Sim, presente. Não, e assim, o que tem de ações de treinamento, de ações de educação corporativa, que enfim, que tem uma pessoa ali falando e tem uma sala inteira ali, cara, que daí você faz pergunta, a pessoa não estava nem te ouvindo. Fala Exato. assim, uma pergunta, a pessoa não consegue ter o senso crítico de interagir com aquele Não, conteúdo. Exato. que inclusive Porque hoje... ela não estava ali, estava Exato. dormindo. E aí, quando você faz uma dinâmica dessa de voltar a pergunta para eles e pedir que eles respondam, primeiro, quem não estava conectado vai se obrigar a se Sim, conectar. é. E ele vai sacar o seguinte: bom, se ele fez isso agora e são 4 horas de treinamento, ele pode fazer isso de novo. É melhor eu ficar já esperta fica mais que- alerta, né? né? Exato. E isso só é se isso. reflete no que a gente vê no digital. O pessoal de câmera desligada. Oxe, gente. Ah, câmera Para, desligada, meu. pelo amor de Deus. É. Abre a câmera. É. Tá na É. reunião, abre a câmera, mostra Isso. o rosto. É. Tudo bem. Tá no Se treinamento. Eu esteja sou no desse, treinamento. gente. esteja Eu na- entrei em reunião, eu abro a câmera. E aí a gente vai percebendo Mas que é o algumas mínimo, não é? pessoas. E a gente percebe que algumas pessoas ficam incomodadas e vão abrindo também, né? Aí eu falo assim, gente, eu não tô botando pressão, não, tá? Mas Não, eu bota. prefiro Ah, eu... que todo mundo Eu veja boto. o rosto de todo mundo, né? Poxa, é o mínimo, né? É. A gente já tá tão longe. Exato. Que bate-papo gostoso. E eu que agradeço o convite. Para ficar registrado, estamos aguardando o convite para visitar Sim, a Academia na Azul. por favor, gente, a nossa universidade, por Tá aqui, favor. hein, gente. Ele está falando que a Por gente favor. vai. Ó, nós estamos Campinas. gravando, nós estamos gravando aqui. Se a visita rolar antes, a gente cola um VT aqui pra você Exato, ver como exato, foi a visita, tá exato. bom? Vamos colocar vocês pra descer na escorregadeira. Ah, que medo! Certo, É. bora. Aquela já não sei. Bora. Conhecer o Conte simulador, comigo. fazer um voo no simulador da Azul, olha que Ai, legal. que legal. Vamos. Parabéns pela sua belíssima Eu que carreira, pela agradeço, sua gente, o belíssima convite. trajetória. E muito obrigada por dividir um pouco da sua experiência conosco. Volte sempre. Volto sim. Só convidar que eu tô aqui de volta. Ah, Venha. Obrigado, obrigada. gente. E você não vai esquecer do nosso like, de compartilhar com todo mundo que você gosta, com quem não gosta, com quem você acha que vai fazer diferença, com quem você acha que não vai fazer diferença. Não esquece que semana que vem tem mais. É isso aí. Um beijo. Sempre uma honra estar com vocês. Até Beijo. semana que vem. Até Beijo. semana que vem. Tchau, pessoal. Bati no microfone aqui. Vai Erros ficar de gravação. make off. Yeah! Não, eu também. Eu bati aqui no microfone. Quase eu derrubo o microfone agora. Tchau!